uma mensagem intitulada O Bom Combate da Fé. Vamos orar então? Senhor, nós queremos entregar esse tempo de leitura da palavra, de meditação na Tua presença, e pedimos, Pai, que as sementes que precisam ser plantadas em nós, Senhor, sejam plantadas para que nasça no nosso coração os planos e os projetos do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nos edifica, Senhor, nos desafia e nos traz, Senhor, a noção daquilo que o Senhor quer falar conosco. Senhor, eu repreendo toda agitação, Senhor, tudo aquilo que talvez, Senhor, tire a nossa atenção nessa hora. Nós agora declaramos, meu Deus, esse lugar selado e guardado pelo Senhor, para que, Senhor, ao falarmos, o Senhor fale direto conosco. Senhor, usa a minha voz, eu sou só um vaso de barro, eu não tenho nada de bom para oferecer ao Teu povo, a não ser, Senhor, a Tua própria palavra, o Teu Espírito em mim. Senhor, ministra sobre a nossa vida, é o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Amém? Então, abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, no capítulo 6, nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 14. Eu tenho por objetivo ministrar a palavra ao seu coração, mas também ter um tempo de oração no final. Então, nós queremos ter esse tempo de oração no final. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11 ao 14, diz assim: Você, porém, que é um homem de Deus, fuja de todas essas coisas mais. Aqui é Paulo escrevendo a Timóteo, e ele fez uma listagem de coisas que Timóteo deveria evitar. E aí ele diz: busque a justiça, a devoção e também a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Versículo 12 diz: lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna para a qual você foi chamado e que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a todos dá vida, e de Cristo Jesus, que deu bom testemunho perante Pôncio Pilatos, encarrego de obedecer a esta ordem sem vacilar. Assim, ninguém poderá acusá-lo de coisa alguma, desde agora até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 12 diz: lute o bom combate da fé. Você pode dizer isso para a pessoa que está sentada perto de você? Diga para ela: lute o bom combate da fé. Fala para outra pessoa que precisa ouvir isso, irmãos. Hoje é uma noite que você vai ser canal de Deus para alguém. Lute o bom combate da fé. Fala para ela assim: ajusta a tua armadura aí, põe força aí naquilo que você está fazendo, porque fé precisa de luta, precisa de esforço, precisa de trabalho, amém? Irmãos, essa semana agora, eu me mudei aqui para perto da igreja, olha que bênção, irmãos, glória a Deus. Estou morando pertinho agora, olha que joia. Estou morando perto da igreja, até porque era uma distância muito grande que a gente morava, sempre um desgaste, e a gente sabe que tempo é tudo, né? Então, me mudei para um lugar aqui pertinho da igreja. Uns irmãos me ajudaram, foi uma bênção, já estou algumas semanas na casa lá, foi uma bênção. E a gente, como família, tinha feito uma decisão, já falei isso aqui de púlpito, a gente tinha feito uma decisão, que a gente ia tirar um tempo, nosso tempo, gastando em família, seria um tempo que a gente ia utilizá-lo intencionalmente, a gente foi malhar junto. E fizemos um tempo, nós quatro como família, fomos fazer exercício juntos. E foi uma bênção, mas na mudança, a gente acabou saindo lá do nosso treinamento, ficamos sem nada. E nesse período aí, até ajustar, os irmãos sabem como é que é, começo de escola, mudança e tal, ficamos aí, esse tempo já tem mais de 3 semanas. Aí semana passada, no início da semana agora, que passou, eu falei assim, não, eu preciso retomar, porque eu estou sentindo falta. Quando você começa a fazer alguma coisa, daqui a pouco o corpo está pedindo, não é? E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou sair, acordar de manhã cedo, e eu vou dar uma volta. Mas, irmãos, era muito mais do que eu estava acostumado. E eu falei, eu vou dar uma volta, porque eu quero gastar toda a energia que eu tenho, eu vou me preparar, e eu vou dar uma volta agora. E eu fui dar uma volta, assim, eu fiz na cabeça um trajeto, que a gente começa assim, irmãos, com toda a força, todo o gás. Ele disse assim, olha, eu vou por aqui, eu vou entrar nessa rua, vou sair por aquela rua, vou passar por ali, vai ser tranquilo. Se eu fizer isso e tal, eu vou fazer, vai dar tudo certo. Aí, irmãos, acordei, botei a roupa, a Aline falou para mim assim, a Aline com uma crise de coluna, falou, amor, onde você vai? Eu falei, olha, eu vou dar uma volta. Ela falou assim, amor, pega leve. Eu falei, não, você pega leve, você que está com coluna. Eu estou com tudo em cima aqui, eu estou podendo.
Aí ela falou assim, pega leve, nós estamos parados já há um tempo, não vai fazer nada demais. Eu falei, não, tá tranquilo. Aí, irmãos, eu fui, saí, botei a roupa, botei o tênis, botei o meu AirPod e fui. Falei, vou fazer uma caminhada, começar caminhando, depois eu vou orando e vou caminhando. Irmãos, eu fui. Aí no começo deu tudo certo. Irmãos, 3 minutos depois, não, brincadeira, foi um pouco mais, mas parece que foi. Eu já estava andando, eu entrei num percurso, quando eu olhei o percurso, era uma reta, irmãos, mas era uma reta infindável. O sol começou a bater na minha cabeça e eu comecei a falar, irmãos, agora a oração que eu tenho que fazer é Senhor, misericórdia, eu não vou terminar isso aqui não. Eu vou pedir a Aline para levantar, com a coluna doendo do jeito que ela está, entrar no carro e vir buscar, porque eu vou morrer aqui nesse lugar. Eu vou morrer. Mas eu falava assim, eu vou morrer, mas eu mesmo falava para mim mesmo, não, Vinícius, deixa ser mole, levanta e vai. Você vai mais um pouco, você consegue. E eu comecei naquela luta, porque, irmão, fazer exercício é uma guerra na mente. É ou não é? Porque você está falando, eu vou morrer, o ar não vem, né? A dor na perna. Eu falei, meu Deus, bendita a hora que eu falei que eu vou entrar nesse lugar. E agora isso aqui não termina nunca. Eu agora estou no meio do trajeto que eu fiz na minha cabeça. Eu pensei que eu ia chegar, Senhor, e eu correndo. Aí eu comecei a correr, não, agora corre para ver se chega mais rápido. Que força, irmão, que eu tinha para correr. Eu corri, Senhor, tem misericórdia, Jesus não me deixa cair aqui no meio da rua. Eu não tenho nenhum documento, se eu cair aqui ninguém nem sabe meu nome, Senhor. E eu comecei a desesperar, eu falei, o sangue de Jesus tem poder, irmãos. Quando eu dei a volta, comecei a olhar o meu condomínio, ele foi ficando cada vez mais longe. Era eu quase desmaiando, mas estava cada vez mais longe. E aí eu entrei por uma outra porta, que eu nem sei se ia dar na minha casa. Eu falei, eu vou entrar aqui, porque se eu cair na porta de alguém, pelo menos alguém me acode. Na rua ninguém vai me acudir. Eu entrei, irmão, eu fui me carregado, eu mesmo me carregando. Eu falava, gente, não tinha um banco, não tinha um lugar para sentar, não tinha uma sombra nessa Flórida maravilhosa. Isso era 9 horas da manhã, um sol de 90 graus na cabeça da gente. Isso não é humano, gente. E eu comecei a pensar, meu Deus, eu cheguei e eu comecei cheguei em casa, esbaforido, claro, depois de 45 minutos deitado no chão da cozinha, eu consegui levantar. Aí a Aline chegou e falou, amor, o que houve? Eu falei, não aconteceu nada, está tudo tranquilo. Tudo sob o controle do Senhor. Eu fui tomar um banho e continuei minha vida. Por quê, irmãos? Por que eu estou falando isso para você? Porque na nossa caminhada com Deus é exatamente assim. A gente diz assim, ó, eu tenho fé, eu confio no Senhor, eu vou e a gente vai. Quantos saíram do país que saímos, com o passaporte na mão, uma mala, cheia de expectativa, entra no avião e diz, o Senhor é por mim, glória a Deus. O Senhor tem uma palavra, o Senhor confirmou, e aí a gente começa a andar aqui, irmãos, aí começa o ar faltar, começa o sol bater na cabeça, começa a gente ficar desesperado, e a gente vai dizer, Senhor, me salva, manda alguém aqui, Senhor, eu vou cair aqui, não vai ter mais nada. No meio da caminhada, irmão, a gente não consegue ver mais nada, porque a fé, a gente diz que a gente tem, até que as lutas venham e batam na nossa porta. Fé, ela só é determinada na hora que o negócio começa a pegar sobre nós mesmos. É tão interessante a gente pensar que nessas últimas semanas a gente tem falado sobre isso, e fé é algo que, como falamos aqui durante todas essas semanas, fé é o fundamento da nossa caminhada com Deus. Tudo começa por lá. Sabe, irmãos, a gente precisa entender que muitas vezes a nossa fé é colocada em prova na medida que nós caminhamos sobre ela. A gente não vai receber todas as palavras, a gente não vai ter todo o planejamento já nítido da nossa frente, nós não vamos conhecer todos os desígnios daquilo que estão determinados para nós. É como falamos aqui nas semanas passadas, é como um carro que vai numa estrada escura e o farol só consegue iluminar aonde o carro passa. O farol não ilumina até o destino final. A nossa caminhada de fé também é assim, à medida que eu vou caminhando, eu vou entendendo o que está acontecendo, e se eu ficar parado, eu não consigo chegar até o fim. Às vezes as lutas vão vir, os problemas vão chegar, e quando isso acontecer, muitas vezes, a maioria das vezes, quando as lutas chegam, quando os problemas vêm, quando o sol bate quente, quando as forças do corpo vão acabando, quando as lutas batem a nossa passão são reais, não é experiência de ninguém, não é nada que aconteceu com outra pessoa, é com a gente agora. Quando isso acontece, irmãos, a gente é tomado por pensamentos assim, não vai dar certo, você não vai conseguir, é melhor você desistir. Eu estou dizendo isso de maneira cômica, hilária aqui agora para você, que eu saí de casa para fazer, mas esses eram os pensamentos que eu estava na minha cabeça. Eu não vou conseguir chegar em casa, eu não vou ter força para
terminar essa jornada. Eu fiz errado, eu não consigo. Eu tinha que ficar o tempo inteiro dizendo, não, vai mais um pouco. Eu lembro que eu estava lá correndo, e parece cômico, mas é verdade. Eu estava lá, as forças acabando dizendo assim, não, eu só vou daqui. Eu comecei a botar alvos mentais. Não, vai até aquela placa, anda mais até aquela árvore, você consegue chegar até aquele lugar. Para mim, eram alvos pequenos, mas era a maneira de eu conseguir, porque toda hora vinha um pensamento, não se esforça mais não, deixa pelo meio do caminho, é melhor você desistir. Por quê, irmãos? Porque o inimigo, falamos aqui algumas semanas atrás, o inimigo sabe que ele não pode roubar a nossa fé, ele não tem autoridade de vir roubar a nossa fé. Nós que abrimos espaço, nós é que deixamos ele levá-la, nós entregamos para ele aquilo que é nosso. Então, se ele não pode roubar, o que o inimigo faz? Ele tenta nos empurrar no meio das situações para a dúvida, para o desânimo, para a incredulidade. E aí, irmãos, ele não precisa arrancar a fé de nós, ele só precisa desgastar a gente o suficiente, levar a gente a um enfado, a um cansaço. A gente chega num momento de distração e aí a gente abaixa a guarda. No momento que você abaixa a guarda, é o momento que ele vem. Porque nós carregamos o que, irmãos? Na armadura que Deus nos deu. O escudo que ele nos deu é o escudo da fé, ao qual nós podemos apagar os dardos inflamados do maligno. Se eu tenho o escudo da fé, esse escudo está para me proteger. Protege a minha mente, protege o meu coração, protege as minhas ações, a minha boca, protege o que eu vou fazer. Se eu abaixo esse escudo da fé, e aí entram pensamentos que são como uma avalanche, são como um tsunami que vem. E de repente eu já estou pensando coisas, eu já estou planejando. Eu tirei o controle das mãos do Senhor, eu peguei o volante do carro e disse, eu tenho que me proteger, eu tenho que fazer. E aí vira uma bola de neve. E existe uma grande lição que nessa última semana aqui da série Fé Ousada nós aprendemos. Irmãos, a lição é, fé é luta. Fé é a gente aprender a se posicionar nessa guerra. Fé é isso. Fé não é pensamento positivo só, a gente pensar e está tudo certo, e tem gente que é assim, o tempo inteiro, fica flutuando na sua fé, um dia está muito bem, um dia está muito mal. Eu preciso lutar o bom combate, é combate. Para manter a fé é preciso um esforço. Se você não lutar pela sua fé sempre vai ser instável, cheia de altos e baixos. Por quê, irmãos? Porque a fé, ela não cresce na facilidade. Fé, ela cresce no meio de batalhas. Fé cresce no meio de situações que você está aí passando agora. O interesse de Deus de colocar você nessa situação que Ele está colocando você, é que você seja crescido de fé, porque no meio dessas batalhas é que Ele se mostra o Deus provedor, o Deus que cuida, o Deus que te livra, o Deus que entra com milagres, o Deus que faz do possível o impossível. O Senhor é o Senhor Todo-Poderoso, irmãos. Ele é Senhor sobre a nossa vida. E é quando a gente segura firme nas promessas de Deus, é quando a gente segura firme no caráter de quem Ele é que nós somos sustentados no meio dessas crises. E cada vitória que a gente vai vivendo se torna em testemunho que fortalece ainda mais a sua fé. Eu tenho certeza que você só está onde você está na sua caminhada com Deus porque você foi sendo fortalecido. A caminhada do crente é de fé em fé. É de fé em fé, mas a fé em fé, eu tinha a ideia de que a fé em fé era como se fosse um degrau, né? Você tem uma fé e daqui a pouco você tem mais fé, mas não é sempre assim. O caminho de fé é assim, é fé e depois para chegar no outro nível de fé é assim, passa por lá, volta por aqui e depois a outro nível de fé. Não é algo que a gente vai planejando, não é algo crescente, contínuo, a gente precisa lutar pela nossa fé. E ninguém mais, como um exemplo para nós, que a gente pode usar hoje como um exemplo para nós do que Paulo. Paulo está escrevendo a Timóteo aqui hoje, e ele está dizendo, lute o bom combate da fé. Paulo não está sentado em casa, tranquilo, numa cadeira confortável, ele não está com os pés para cima, tomando um suco de laranja, e dizendo para Timóteo, lute o bom combate da fé. Fica firme aí na fé, meu irmão, vai dar tudo certo. Não, Paulo tem categoria no que ele está falando. Paulo é um dos maiores exemplos que nós temos de fé. E se alguém sabia o que era lutar, a boa luta da fé, era ele. Por quê? Porque ele enfrentou, irmãos, todo tipo de situação que você possa imaginar.
Paulo enfrenta açoites, prisões, ele enfrenta apedrejamento, naufrágio, ele foi traído por pessoas que eram tão próximas a ele foi ridicularizado pelos seus próprios inimigos, foi perseguido por falsos mestres. Tinha gente, irmãos, que Paulo ia nas cidades, começava um trabalho, começava um projeto, vinha gente atrás tentando destruir aquele projeto. Você imagina, você chega num grupo de irmãos, começa a falar, começa a levantar alguma coisa, uma ideia, e tem um grupo que vem atrás de você tentando destruir tudo que você está fazendo. Mas mesmo assim, a gente vê Paulo segurando firme na sua fé e dizendo lá em Romanos 8,37, não está nas suas notas aí, mas ele diz lá em Romanos: mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele poderia botar qualquer desculpa, dizer assim: olha, eu não vou prosseguir, eu estou preso, agora eu vou ficar por aqui, está vendo esse pessoal aí que não me ajuda, a igreja não me mandou recurso, o pessoal não está caminhando comigo, tem um bando de gente querendo o meu mal. Mas não, ele diz assim em Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo tinha convicção, não importa o que acontecesse, Deus o sustentaria. Olha lá em 2 Coríntios, conta o que Paulo sofreu, ele conta o testemunho de coisas que ele tinha que viver. Ele diz assim, 2 Coríntios 11, 24 a 28, 5 vezes eu recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes eu fui golpeado com varas, 1 vez eu fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando, enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo de falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome, passei sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio, estive nu, sofri nudez. Além disso, enfrento diariamente a pressão de me preocupar com todas as igrejas. Meu irmão, imagina, nós estamos falando do apóstolo Paulo, que a gente olha daqui hoje, como crentes dessa nova geração, olhando a Bíblia e dizendo, Paulo tinha tudo, Paulo tinha... Não, irmãos, toda vez que Deus levantou alguém para exercer fé e para viver da fé, essa pessoa pagou um alto preço. Por que eu e você não teríamos que pagar? Como crentes, como escolhidos de Deus, como que nós, irmãos, a gente está lendo uma lista aqui que Paulo estava dizendo, alguns aqui estão passando situações difíceis, a gente não tira o peso disso, mas quem somos nós para dizer, ai, por que isso está acontecendo comigo? Ai, olha só o que eu estou passando, ai, eu sou uma vítima. Meu irmão, eu vim aqui da parte do Senhor dizer para você nessa noite, você não é vítima, você é vencedor, segundo aquilo que o Senhor já fez por você. E nós precisamos tirar isso. Porque esse mundo, irmãos, nesse mundo nós vamos ter aflições. Se há uma garantia para mim e para você nesse mundo que vivemos, é que eu e você vamos ter aflições. Aflições são certeiras. Nós vamos ter aflições, mas uma coisa é certa também. O Senhor olha para nós e diz, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Fiquem firmes na sua fé, sabe por quê? Porque eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Isso é claro para nós, irmãos. O que nos leva a pensar que a gente não vai passar por dificuldades? Eu sofro isso lá com o meu filho tem 9 anos, e às vezes ele é muito rápido para aprender as coisas, mas quando ele não consegue aprender de primeira, ele logo desiste. Ele diz, não, isso é muito difícil. Não, ele perde logo o interesse. E eu tenho trabalhado com ele para dizer assim, não filho, não é assim. Não é porque você não domina algo logo no começo, que você desiste disso. Porque no começo tudo é muito difícil. Qualquer coisa no início é muito difícil. E deixa eu dizer uma coisa para você, eu falei para ele, no início é difícil, no meio é difícil e no final é muito difícil também. Não tem algo que seja fácil. Não tem, irmãos. Às vezes a gente olha para alguém e diz assim, puxa, eu queria ter a vida de fulano é tão boa. Irmãos, não faça isso. Não deseja a vida de ninguém. Porque a gente não sabe, às vezes a gente chega na vida da pessoa, no final, quando os créditos estão chegando, no filme tem uns créditos, né? Já está chegando. No final, o que acontece? O mocinho venceu o bandido, deu tudo certo, ele beijou a mulher no final, ele foi para casa todo feliz. A gente já chega no final do filme. Mas se a gente chegasse no começo, a gente ia ver. No começo do filme o quê? Está apanhando todo o tempo, está sofrendo tudo, não está dando nada certo, as coisas estão indo de mal a pior, as coisas estão acontecendo. Às vezes a gente chega e olha para alguém, a gente não está entendendo que é uma fase que ela está vivendo. Nós temos fase de bonanças, irmãos, e fases de sermos acrescidos de fé.
Você está entendendo o que eu estou falando? Tem gente olhando para mim com um cara de susto, pensou, não, eu vou na igreja hoje, vou receber uma palavra de ânimo. É uma palavra de ânimo, irmão. Levanta a tua cabeça para o céu, porque a gente está pensando o quê? Eu não chamo de dificuldade aquilo que o Senhor está querendo usar para ser uma escola de fé para a minha vida. Eu não chamo, é difícil, é muito difícil. É complicado, é muito complicado, mas eu não vou rotular isso como algo que veio para me destruir. Pelo contrário, é aí que o Senhor vai se revelar fiel para a minha vida. Eu vou sair dessa situação de dificuldade entendendo um pouco mais de quem é o meu Pai, do que Ele fez por mim, do que Ele garantiu na cruz, daquilo que Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir, meu irmão. Eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor tem planos e projetos sobre a tua vida e eles não podem ser frustrados. E no meio dos planos que o Senhor tem sobre a nossa vida, incluem esses tempos que nós somos acrescidos de fé. Então, se a gente não tiver clareza nisso, e entender que fé demanda de mim combate, de que eu tenho que proteger a minha fé, de que eu tenho que me posicionar para todos os dias, quando eu acordar, quando eu receber do Senhor misericórdia renovada, quando eu receber a oportunidade de ter mais um fôlego de vida, eu olhar e dizer assim, eu não posso desproteger a minha fé, eu preciso combater o bom combate da fé. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Por que Paulo fala para Timóteo, lute o bom combate da fé? Quais foram as armas que Paulo usou para permanecer firme na sua fé? Se ele está dando essa aula para Timóteo, se ele está dando essa dica para ele, quais foram essas armas? A primeira arma que eu quero destacar aqui nessa noite é que você precisa viver como Paulo, viver na vitória já conquistada por Jesus. Você precisa viver na vitória já conquistada por Jesus. Um dos maiores inimigos da nossa fé, irmãos, é a falta de esperança. É o desânimo da alma. O maior inimigo da nossa fé é essa falta de esperança. Não, é quando as coisas ficam difíceis, que a gente começa a ser soprado no ouvido assim, isso não vai mudar, isso, você não vai vencer, isso aí não é para você. E a gente começa a se acostumar, vai ser sempre assim, vai se acostumando que é desse jeito. Não, aqui todo mundo acontece assim, todo mundo já passou por isso, é assim que você tem que entender. Esse é o normal daquilo que você está vendo. É normal para qualquer outra pessoa, mas nós estamos debaixo de um decreto do céu. Todos nós já passamos por ataques assim, irmãos. A mentira de que a situação que a gente está vivendo é definitiva, que não existe saída, que não há esperança, mas a verdade é, a nossa esperança não se baseia em nós, a nossa esperança não se baseia nas circunstâncias à nossa volta, a nossa esperança está em Cristo. E quando eu entendo, irmãos, que Ele já venceu o pecado, que Ele já venceu o diabo, que todo o poder que tentava me prender, hoje eu sou livre na presença do Senhor, que quando eu coloco a minha fé naquilo que foi conquistado na cruz do Calvário, a Bíblia diz que com o coração a gente crê, com a boca a gente confessa, e aí que vem salvação. Quando eu deposito fé nisso, de que não sou eu não tenho nada para oferecer, mas é através do sacrifício de Jesus, que hoje eu sou filho, eu não sou mais um escravo, não tem nada agora que me impeça de entrar na presença do Senhor. Ele está por mim, Ele é pela minha vida, foi Ele que começou a obra em mim, é Ele que vai terminá-la. A briga não é mais agora eu que tenho que me defender, mas agora o meu pai entra nessa peleja. É como lá na escola, que as crianças ficam assim, olha, eu vou ver, tá vendo? Meu pai é mais forte, vai vir aqui, vai bater no seu pai. E o outro diz, não, meu pai que é mais forte. Criança faz isso, né? Coloque, a gente entra em perigo no meio disso. Diz, eu vou chamar o meu pai vai vir aqui resolver. Meu irmão, você precisa fazer isso no mundo espiritual, olhar para as situações à tua volta e dizer assim, eu não vou deixar me abater por isso, sabe por quê? Eu vou chamar o meu pai para vir guerrear por mim. Eu tenho um pai que guerreia as minhas guerras, eu não sou mais órfão. Antes de Jesus, antes da cruz, eu estava perdido nos meus delitos e pecados, mas agora eu coloquei fé naquilo que Ele fez, no sangue derramado, na justificação da graça de Deus, e agora eu sou filho, eu posso dizer, papai, eu estou todo errado, mas o Senhor me ama, o Senhor tem planos para a minha vida, socorro, meu Deus. E Ele, como pai, levanta e diz, eu sou contigo, eu te tomo pela tua mão direita, eu ergo você, eu te levanto, eu te ajudo e eu te sustento. É isso, irmãos.
Colossenses, no capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Já está disponível, meu irmão. Eu, no começo da minha caminhada com Deus, eu tinha assim uma grande dificuldade de entrar na presença do Senhor. Eu achava assim, tinha dias bons e tinha dias maus. Tinha dias que eu estava animado, hoje eu vou orar, porque o Senhor vai me aceitar, eu tenho como falar com o Senhor, está tudo bem. Mas tinha dias que as coisas não iam tão bem, que eu às vezes fazia coisas que não agradavam o coração do Senhor, e eu falava assim, não, eu vou ficar mais aqui no cantinho, porque hoje o Senhor não está bem comigo. E eu colocava a minha fé no merecimento que eu deveria receber. Tinha dia que eu merecia mais, tinha dia que eu merecia menos. E a minha vida de oração era assim. O meu relacionamento com Deus é assim. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Nenhum de nós aqui, deve viver uma vida no estilo do pecado. Literalmente, intencionalmente, você se entregar àquilo que é fora da vontade do Senhor. Não, o Senhor não te chamou para isso. Deus não chamou, você não foi criado, você não vai gastar a sua vida perdendo tempo com isso, vivendo longe da presença do Senhor. Mas todos nós temos momentos que nós erramos. E ao errarmos, a primeira coisa que vem é aquele pensamento de acusação. E a gente diz assim, não, hoje eu até mereço estar sofrendo o que eu estou sofrendo. Sabe por quê? Porque eu estou errando, porque eu errei, porque eu fiz uma coisa errada. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você erra, está disponível para você o perdão dos seus pecados. Está disponível, você não tem mais agora que viver debaixo do domínio do pecado. O pecado já não tem mais senhorio sobre a tua vida. Ele é acidente de percurso na tua jornada aqui nessa terra. E quando você tiver algum acidente desse, você para onde você estiver e diga, Senhor, me liberta disso, me transforma, me perdoa, muda o meu coração, muda as minhas atitudes. Eu quero ser mais parecido com o Senhor. Eu tenho agora como chegar na presença de Deus, sabe por quê? Porque Ele abriu o caminho para a minha vida. E se eu não tiver isso, irmãos, como base da minha fé, eu vou sempre viver dizendo, tentando resolver os meus próprios problemas, tentando buscar soluções que eu não tenho condição de buscar sozinho. Colossenses 2, versículo 13 e 14 diz, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Qualquer dívida que você tinha no mundo espiritual foi paga quando Ele entregou a sua vida por nós. Antes de Jesus nós estávamos mortos dos nossos pecados, nós éramos escravos do pecado, presos nas trevas, mas Jesus pela cruz, irmãos, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, agora vive dentro de nós e nos deu poder para vencer. Ele pagou a nossa dívida, Ele nos reconciliou com Deus, Ele nos deu nova vida, e agora quando eu luto, irmãos, a luta da fé, não é mais sobre mim, é sobre Ele que vive em mim, não é sobre a minha performance, não é sobre o meu histórico, é sobre aquilo que Jesus conquistou na cruz pela minha vida. Por isso, meu irmão, eu declaro, eu não sou mais órfão, eu sou filho, eu não sou vítima, eu sou vencedor. Ele é minha força, Ele é o meu escudo, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha certeza. O que está em mim é maior do que aquele que está no mundo, e Ele vem guerreando as minhas lutas, Ele é por mim, aleluia. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor? Quando a batalha vier, meu irmão, nessa semana, quando as lutas vierem, quando você já acordar de manhã com aquela predisposição de dizer, ó vida, ó céus, ó azar, você lembra de uma coisa, meu irmão, Romanos 8,37, em todas as coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Fecha os teus olhos assim, diga comigo, eu sou mais do que vencedor. Diga assim, eu não sou órfão, eu sou filho. Diga, eu não sou vítima, eu sou vencedor. Efésios 3,12 diz, por meio da fé em Cristo. É pela fé, irmãos. Não é por outro caminho, é essa fé que a gente tem que guardar. Por meio da fé, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Na fé no sacrifício que Jesus fez por mim. Eu não fiz, eu não garanti nada, mas Ele garantiu por mim. Eu estou justificado,
Isso se chama justificação. No processo da sua caminhada com Deus, se chama justificação. Sabe, irmãos, é não ter aquilo que nós merecíamos. Nós não tínhamos, mas Ele fez por nós. Segunda coisa que eu preciso entender como uma arma para me manter firme na minha fé, além de crer naquilo que o Senhor fez por mim, é manter os olhos fixos somente em Cristo. É manter os meus olhos fixos somente em Cristo. Essa é uma arma poderosa. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e 18, diz assim: por isso nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso exterior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Irmãos, Paulo passou por batalhas intensas, mas ele repetia sempre a mesma verdade: não tiramos os olhos de Cristo. Quando a luta aperta, nós nos voltamos para Ele. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos protege, é Ele que nos guia, é Ele que nos sustenta. Eu mesmo, irmão, já vivi momentos assim. Sabe, na minha caminhada com Deus, tem hora que a gente se sente perdido, tem hora que a gente se sente sem saber como continuar, tem hora que o inimigo parece que está empurrando a gente no chão e está mantendo a gente lá. E a gente quase acredita que a gente não vai aguentar. A gente quase cai na besteira de ceder, e às vezes a gente até fala isso. Durante a semana, a gente professa palavras contra nós mesmos. A gente declara sentenças que são terríveis contra a nossa própria existência. A gente cai nos esquemas, nas pressões que o inimigo coloca sobre a nossa vida. Mas em todos esses momentos, a única saída que existe é quando nós voltamos o nosso olhar para o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem horas, eu já vivi isso há muito tempo, estou falando para você por experiência própria. Não estou dizendo para você que eu sou perfeito, porque eu também não sou, estou aprendendo junto com você. Mas se eu posso te dar uma dica, eu digo isso. Tem gente que acontece uma coisa difícil, está acontecendo uma coisa difícil, a gente procura alguém para escutar a nossa coisa difícil. E nem é para dizer palavra positiva não, que a gente não quer palavra positiva nenhuma, a gente quer soltar o que está dentro de nós. Porque alguém diz assim, se eu não falar sobre isso, parece que eu vou morrer. E na verdade, a gente precisava era morrer para essas coisas mesmo e nascer para uma coisa boa. Porque falar sobre essas coisas não traz benefício nenhum. Às vezes a gente fica com o telefone tentando ligar para alguém. Você não sabe o que me aconteceu, você não sabe o que fulano fez, você não sabe a luta que eu estou passando, você não sabe, a gente quer botar aquilo para fora. E sabe o que a gente está fazendo, irmãos? A gente está aumentando ainda mais a nossa dor. A gente está trazendo à tona de novo aquilo que está nos enfraquecendo. É nessa hora, irmãos, que a gente precisa olhar para o Senhor. Tem hora, irmãos, que eu tenho vontade de falar, tem hora que eu tenho vontade de explodir, que eu queria falar tudo que eu queria falar. E é nesse momento que eu digo, Senhor, me segura, me ajuda, eu olho para o Senhor, eu entendo que o Senhor é a fonte de todas as coisas, não me deixa perder a minha fé, não me deixa, Senhor, ser abatido nisso que eu estou vivendo. Eu sei que o inimigo planejou isso para mal, mas o Senhor vai reverter isso em bênção, porque o Senhor é um Deus fiel, e o Senhor que prometeu é fiel para cumprir, e no começo, irmão, parece forçado, parece que não está encaixado, parece que é ruim, mas de repente eu começo a ver virtude e alegria naquilo que eu estou falando, e aquele peso vai saindo, e as coisas vão indo embora, e o que precisava ser falado de novo, porque era uma coisa ruim, agora já nem existe mais dentro do meu coração. Existe agora a certeza de que Ele é por mim, que Ele é Senhor sobre a minha vida, meu irmão. Se eu der vazão e começar a olhar os ventos, foi cantado, nós cantamos isso aqui hoje. Pedro estava lá no meio daquela situação, o Senhor diz, você quer? Vem, pisa. Pedro foi o primeiro que pisou no meio daquele mar. Quando ele percebe as lutas, os ventos, é que ele começa a cair. Sabe o que a gente faz no nosso dia a dia? A gente dá mais atenção aos ventos e às vozes que estão vindo sobre nós do que a palavra e quem está nos chamando para caminhar sobre as águas. Então, meu irmão, eu tenho uma palavra de Deus para você. Quando as lutas abaterem aí sobre a tua vida, quando os pensamentos vierem, quando tocar aquele telefone, chegar aquela mensagem do WhatsApp do capeta que vem toda semana, quando vier aquelas lutas, as pessoas se levantarem contra você, busque a presença do Senhor, faça o seu tempo com Deus a sua prioridade, silencie todos os pensamentos e emoções e deixa Deus falar no meio disso tudo. Antes de correr, meu irmão, você busca o Senhor, porque é a promessa. Ele diz, vocês vão me buscar e vocês vão me encontrar se vocês me buscarem de todo o coração. É uma luta, irmãos, que nós passamos. Por que nós devemos fazer isso? Porque Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. A verdade se chama Jesus.
não é aquilo que a gente está vendo, não são as lutas que eu estou passando, não são os relatórios que estão vindo contra a minha vida. A verdade se chama Jesus. E se eu continuar olhando para Ele, se eu continuar com os meus olhos fitos nele, meu irmão, eu vou ter poder para andar sobre o mar e sobre as tempestades. Ele é a luz, Ele é o Salvador. Quem crê nisso nessa noite? Ele é aquele que nos defende, Ele é o pastor fiel, Ele nunca nos falha, Ele nunca nos abandona. Você pode levantar a tua mão nessa hora e dar um glória a Deus aí, porque Ele é fiel. Diga obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca me deixou, porque o Senhor nunca me abandonou. Lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14, Paulo reforça: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, todos nós estamos no mesmo barco, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a questão diante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Paulo está dizendo o seguinte: Deus me escolheu com um propósito. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus escolheu você com um propósito. Deus escolheu você para essa situação que você está vivendo. De todo mundo, por que dá certo para todo mundo e para mim não dá? Porque Deus te escolheu. Você é um escolhido de Deus. Você é uma pessoa escolhida do Senhor. O Senhor te designou. É isso que Paulo está dizendo para nós. Cristo me alcançou para algo. Então, já que Ele me chamou, eu vou buscar Ele de todo o meu coração. Eu vou correr atrás daquilo que Ele planejou para mim. Esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Meu irmão, às vezes o alvo seu é levantar uma geração que vai adorar o Senhor na tua casa. Já pensou sobre isso? As lutas que você está passando está fazendo fundamento para que a tua família seja uma família abençoada. As tuas gerações sejam gerações que aprendam a confiar no Senhor, a viver o milagre de Deus. Deus escolheu você para algo maior. Às vezes a luta que você está passando para desbravar caminhos, para viver situações que ainda ninguém viveu na tua casa, ninguém está vivendo a mesma coisa que você viveu à tua volta. Sabe o que é? Para dar a você uma oportunidade de ser uma testemunha viva de algo poderoso que Deus vai fazer. Então, se tem um propósito, eu vou viver para esse propósito. Eu vou prosseguir para o alvo. E aqui está o ponto: todo ataque do inimigo contra a sua fé tem um alvo. O alvo é tirar você do propósito de Deus. Todo ataque que o inimigo vier para abalar a sua fé tem um objetivo só. Um objetivo: arrancar você desse propósito que Ele criou você para viver. E tem muita gente ficando pelo meio do caminho. Tem muita gente parando onde Deus disse continue. Tem muita gente colocando ponto final onde Deus está querendo que você só coloque uma vírgula. Tem muita gente deixando e desistindo daquilo que Deus nunca disse para você desistir. Tem gente deixando para trás aquilo que o Senhor disse: não, carrega até o final. Mas nessa noite você está aqui diante da presença do Senhor. Você veio na casa dele hoje. Você está debaixo da voz de Deus dizendo: eu estou com você. Vamos retomar e vamos viver aquilo que eu tenho para a tua vida. Sabe, irmãos, Ele vai usar inseguranças, vai usar medo. Toda vez o inimigo que vier para tirar do propósito, ele vai te dar insegurança, medo, fraqueza, vai trazer decepção, distração para tentar impedir você de viver aquilo que Deus sonhou. Mas nada disso vai ter poder se você decidir buscar Jesus em primeiro lugar. Se você levar a sério isso, irmãos, foi o que mudou a minha fé. Foi o que mudou a minha vida, minha caminhada com Deus. Porque tem gente assim, quando a luta intensifica, o que ela procura? Eu preciso de uma praia. Eu precisava, não vou na igreja hoje não, hoje eu preciso tirar um dia de off. Eu preciso, não quero nem orar, porque a gente vai orar, o que a gente vai fazer? A gente vai orar e fica falando dos mesmos problemas, a gente fica ressuscitando os problemas, a gente não ora da maneira que a gente deveria orar. Trazendo a noção, orando a palavra, indicando para Deus quem Ele é, o que Ele faz. A gente vai falando sobre os mesmos problemas. Aí a pessoa começa, eu tenho lutas, ela esfria na sua fé, ela dá passos para trás no seu caminhar com o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: quando as lutas vierem, não é para você andar para trás, é para você pressionar na presença do Senhor. Quando as guerras estabelecerem, meu irmão, reúna a tua família. No começo da minha caminhada, eu precisei depender de pessoas que caminhassem comigo. Está aí uma grande chave. Nós temos grupos que nós reunimos durante a semana para isso. Os nossos grupos de crescimento são para isso. Para que ninguém fique sozinho, porque às vezes é difícil mesmo a gente colocar nossa mente no Senhor. Sozinho a gente não aguenta, sozinho a gente abandona. Então eu preciso de um crente maduro que caminhe comigo, porque quando eu estou vacilando na minha fé, alguém vem e me sustenta. Nós temos um grupo de oração aqui
às quintas-feiras, 10 horas da manhã. Nós temos célula acontecendo, grupos de crescimento acontecendo na segunda, na sexta-feira. Nós temos outros meios. Você pode caminhar junto com alguém que é firme na fé. Não é qualquer um não, irmãos. Não é qualquer crente meia boca não. Tem que ser gente cheia do Espírito Santo. Se aproxima de gente cheia do Espírito Santo. Essa pessoa te levanta. Quantas vezes eu preciso? E eu ligo para alguém que eu sei que tem mais de Deus do que eu. Eu só me relaciono com gente que tem mais de Deus que eu, para essas coisas, né? Para compartilhar lutas, para pedir oração. Eu ligo, e às vezes, irmãos, era o que eu precisava para continuar caminhando. Às vezes, esses amigos que eu tenho, às vezes me dão uns tapas na cara espiritual, né? Levanta, que isso, está chorando, essa coisa aí, vamos embora. Outras vezes assim, não, é guerra espiritual, nós vamos cobrir você em oração. Isso você está vivendo aí, não é à toa que você está vivendo. O Senhor tem planos e projetos, Ele é com você, nós vamos guerrear junto. Quantas vezes, irmãos, às vezes nas madrugadas, a gente tem parceiros. Você tem um parceiro de oração? Como é bom a gente ter um parceiro de oração. A gente liga para alguém, vamos orar. E aí nas madrugadas, levanta 3 horas da manhã para a gente orar junto. Para a gente buscar o Senhor junto. Sozinho a gente não faz, mas a gente precisa. Esse é o primeiro passo. Depois a gente vai aprendendo a viver isso e ser esse suporte na vida de outras pessoas. Sabe, meu irmão, você não pode viver a sua vida com Deus sem se encharcar na palavra. De ter um tempo, não é só ler, não é só comer um snackzinho da palavra, não. Comer uns 2 versículos e ler 2 capítulos falando sobre aqueles 2 versículos. Tem gente que faz um devocional desse. Nada contra esses devocionais, não. Você pega ali, lê 2 versículos e 200.000 palavras falando daqueles 2 versículos. Não, meu irmão. Qual que é a fome que você tem da palavra de Deus? Porque quando eu começo a olhar a palavra de Deus, quando eu me encho da palavra de Deus, quando eu deposito a minha mente na palavra de Deus, quando eu me encharco, eu vou e começo a ler a palavra, eu me encho da palavra, eu como da palavra, eu vivo da palavra, eu tiro o que eu tenho de tempo livre com outras coisas, eu me debruço na palavra. É isso que traz força e firmeza para a minha fé. A palavra de Deus, irmãos, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, dividir juntas e medulas, ela julga pensamentos, ela julga intenções do coração. A palavra de Deus, ela nos instrui, ela edifica, ela fortalece, ela guarda, ela sustenta. A vida vem da palavra, a fé vem da palavra de Deus. Isaías 48 diz, o capim seca, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Jesus venceu o diabo na palavra, e Paulo disse que a palavra é uma arma espiritual. É na palavra, irmãos. Se a gente levar isso a sério, leve isso a sério. De uma vez por todas, se debruce na palavra. Seu tempo com Deus é inegociável. É isso que te levanta. Se você buscar primeiro a Jesus, se quando a luta bater, você for primeiro para Jesus. Quando você tiver uma guerra, não é ninguém, é o Senhor. Você vai para o quarto secreto, você se ajoelha diante da presença de Deus e diz, Senhor, está aqui, só eu e o Senhor, agora eu preciso. Eu duvido que você não tenha uma resposta da parte de Deus, porque você coloca Deus em primeiro lugar. E por último, qual é a terceira e última arma? Podem me ajudar aqui, por favor? Eu confio plenamente na graça de Deus. 2 Coríntios 12, 9 e 10, diz assim, mas ele me respondeu, a minha graça... Vamos ler juntos esse versículo? Mas ele me respondeu, vamos lá? 1, 2, 3. Mas ele me respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Uau! Quando perco, eu quero declarar isso sobre a sua vida, meu irmão. Porque tem gente que está dizendo assim, eu não aguento mais. É isso aí, quando você não tiver mais força, agora você tem a força de Cristo em você. Você tem a força de Cristo. O contexto aqui, Paulo está falando sobre um espinho na carne. Paulo está falando sobre uma situação, uma aflição persistente, talvez até física que ele sofria. E ele ora 3 vezes pedindo a Deus que removesse essa situação. Nós não sabemos direito o que é, mas era algo que o perturbava, que o afligia. E quando ele ora isso, o Senhor diz para ele, Paulo, tira os teus olhos daquilo que te aflige. Olha para mim aqui agora, ó.
Eu sei que você está prestando atenção em outra coisa, mas olha para mim aqui. Quando ele está orando, pedindo, Deus, arranca esse espinho na carne. O Senhor olha para ele e diz assim, Paulo, tira o foco do espinho e coloca o foco em mim. A minha graça é suficiente para você. Amém. Paulo, levanta a cabeça. Você está olhando para baixo? Paulo, não, vem. Levanta aqui, ergue o teu rosto. Continua olhando, porque a minha graça é suficiente. O que ele está dizendo? Deus está dizendo para Paulo. Paulo, tudo, eu vou te dar tudo que você precisa para atravessar o que vier ao teu encontro. Eu vou te dar. A minha força vai se manifestar em você justamente quando você não tiver mais forças. É na hora que você chegar no final da linha, é que eu estou lá. Eu não vou deixar você parar. Você vai ter tudo. Ele está dizendo, Senhor, eu não aguento mais, retira isso de mim, eu não aguento. Tem gente aqui dizendo isso para Deus, Senhor, eu não aguento mais viver essa situação. E o Senhor está dizendo para você, tira os olhos dessa situação e coloca os olhos em mim. Olha para mim. Olha para mim, para de olhar para essas situações. Para de olhar para esses problemas. Olha para mim, põe os teus olhos na minha. A minha graça é suficiente. Porque o meu poder se aperfeiçoa. O meu poder se aperfeiçoa. Essa palavra aperfeiçoar, ela significa completar, cumprir propósito. Em outras palavras, o poder de Deus brilha mais forte. Não é quando tudo está bem, mas é quando tudo está no limite. Se aperfeiçoa, traz propósito, cumprimento. É quando nós somos obrigados, irmãos. Tem gente que está vivendo o que está vivendo, sabe por quê? Porque você está sendo obrigado a se colocar de joelho. Você está ficando muito de pé. Você está correndo demais. E o Senhor está fazendo algumas coisas que está obrigando você a se colocar de joelho. Porque se fosse a nossa vontade, a gente não faria, a gente já teria uma solução. Mas tem coisas que o Senhor está obrigando a gente a depender inteiramente dEle. E a sua presença se manifesta com poder quando a gente depende só do Senhor. O sofrimento de Paulo se tornou um palco para a glória de Deus. Tiago 4, 6 e 10 diz assim, olha, contudo, Ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos, o quê? Orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Versículo 10 diz, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exalta. Tem coisas, irmãos, que estão acontecendo conosco para nos colocar no caminho da humildade, de depender. Alguém falou para mim assim, pastor, uma pessoa, há uns 2 domingos atrás no culto de manhã, falou assim, pastor, eu oro todo dia para não depender de ninguém. Eu falei, para de orar isso. Para de orar isso. Essa não é a oração certa. Aí ele ficou olhando para mim assim com a cara, eu falei, não, porque se um dia você depender, e o Senhor te colocar nessa situação de dependência, você vai sofrer muito, porque você criou uma resistência. Irmãos, eu tenho que estar preparado, eu preciso estar preparado para todas as coisas que acontecem na minha vida. E se nesse momento eu preciso, é esse momento que eu tenho que viver. E se amanhã eu não preciso, eu vou ser um canal de Deus, eu vou ver outro momento. Porque o Senhor faz, se eu me humilhar diante da mão poderosa do Senhor, no seu tempo Ele vai me exaltar. Isso significa que tem um tempo, tem um limite. Ei, eu estou dizendo para você que tem um tempo, tem um limite. Ei, eu estou dizendo para você que tem um tempo e tem um prazo que Deus colocou. E vai chegar o tempo que Ele vai nos sustentar. No fim da corrida, Paulo conviveu confiando nessa graça tanto, que eu quero terminar com esse versículo, que diz assim, ó, 2 Timóteo 4, 6 a 8, diz assim, no final da sua caminhada ele diz, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Olha o que ele diz, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. No final de tudo ele diz, eu guardei a fé, eu lutei por ela. Porque quando eu podia botar desculpa em todo mundo, terceirizar todos os meus problemas, dizer eu não vou prosseguir, porque está dando tudo errado, ninguém gosta de mim, ninguém está me ajudando, eu não tenho o que eu preciso, Deus me esqueceu. Ele poderia terceirizar. Paulo tinha todas as desculpas para parar pelo meio do caminho, mas ele chega no final da sua vida dizendo, eu guardei a fé.
E eu quero declarar, meu irmão, sobre a sua vida, que você vai guardar a fé também. Porque tem coisas que Deus está fazendo com você aí, que Ele não disse para você parar ainda. Deus está realizando na sua vida que Ele não disse: eu quero que você fique pelo meio do caminho. Não, o Senhor está dizendo para você: continua, levanta a tua cabeça, prossiga, lute pela sua fé, não abra mão. É um escudo, você precisa se armar dele, e todos os dias você se esconder debaixo de um relacionamento firme com o Senhor, daquilo que Ele fez na cruz do Calvário, das garantias, daquilo que Ele já realizou por nós, de um relacionamento vivo, de palavra, de olhar para Ele primeiro, de buscar Ele como fonte de todas as coisas, mas também de entender que é graça, que é favor imerecido, de que eu não tenho nada que eu precise para vencer, mas Ele já entregou por mim, Ele já me deu, Ele já de maneira deliberada, Ele já decidiu me abençoar.